Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus seja sentida em nossos corações. Nós também não poderíamos deixar de começar a nossa exposição de hoje, fazendo também a nossa singela homenagem àquele que, dentro da obra de Joana de Ângeles, é o que nós mais conhecemos, que é o nosso orador Divaldo Pereira Franco. Divaldo nasceu em 1927, numa família de 12 filhos, uma família pobre, e já desde os primeiros dias de infância, a sua mediunidade se manifestou, quando aos 4 anos de idade, ele foi abordado por uma senhora que mandou chamar a mãe e identificou-se pelo nome de Senhorinha, que era sua avó. Ele então chamou a mãe não viu ninguém, ele então disse que ela se dizia mãe da sua mãe, e ela, para ter certeza, visitou uma tia, para que a tia, então, através da descrição que ele fazia de como aquela pessoa se vestia, identificasse se tratava ou não da sua mãe. E uma vez feita a descrição, ela disse exatamente as roupas com que ela foi enterrada, a maneira que ela usava, o broche que ela usava quando foi enterrada, e com certeza a nossa mãe. Posteriormente, o Divaldo perdeu um irmão que desencarnou por um aneurisma, né? Que é uma doença que muitas pessoas nascem com elas, que é uma veia, uma artéria do cérebro que ela, como se fosse um balão, ela tem uma camada mais fina em algum lugar, e então já no início da idade adulta, ela se rompe e dá uma morte instantânea quase sempre. E ele então, a partir desse desenlace do irmão, ele começa a não conseguir mais caminhar, perde o movimento das pernas. A família recorre aos médicos, não encontrando uma solução, então, através de uma prima, alguém sugere a visita de uma médium à casa dele para que então desse um parecer. E lá vai então a senhora Ana Ribeiro Borges, que identifica ali um fenômeno de obsessão do irmão que não queria se afastar da casa, e através desse obstáculo, desse sofrimento, o Divaldo conhece a doutrina espírita, é convidado a participar de uma sociedade espírita e aos 18 anos então ingressa nas fileiras espíritas. Né? Divaldo foi um médium desde os seus 18 anos, 19 anos então, em constante trabalho, realizou exposições doutrinárias por 79 anos, estima-se que ele tenha feito 20.000 exposições, seminários, conferências. Isso em 79 anos dá uma média de 2 exposições a cada 3 dias. Tá? Isso é possível exatamente porque às vezes num dia ele fazia mais de uma. Então se desdobrava. Como foi dito, psicografou 250 livros à frente desse trabalho. Além disso, junto com seu amigo de infância, que ele conheceu enquanto dava aula de português, já que ele era professor primário, lá ele conheceu um jovem que veio fazer aula com ele, Nilson Pereira, e esse jovem, que praticamente tinha a mesma idade, junto fundaram, quando o Divaldo tinha 25 anos, a Mansão do Caminho. Primeiro montaram o centro, Caminho da Redenção, e posteriormente montaram a obra social Casa do Caminho. Ela está localizada no Pau da Lima, que é um dos bairros mais pobres de Salvador, e lá atende mais ou menos 3.000 pessoas por dia. 3.000 pessoas são servidas no sentido de permanência, né? São crianças que vêm para a creche, crianças que vêm para a escola fundamental, jovens que vêm para o ensino médio, a escola profissionalizante, os cursos de profissionalização que são dados, o atendimento à saúde, né? No total, então, contando-se também aqueles que eventualmente se beneficiam, são 6.000 atendimentos, de 5 a 6.000 atendimentos por dia. Então, toda essa obra construída ao longo dos seus 98 anos. Ele completou no dia 5 de maio, agora 98 anos de idade, e no dia 13 partiu para a glória, que eu espero certamente no reencontro com os tarefeiros que estavam do lado de lá, porque a obra não era dele, a obra era da equipe do Joana de Ângeles, que com muito efeito, com muita êxito, conseguiu realizar uma obra que deixa
o registro do que deve ser o verdadeiro cristão para todos nós, um exemplo de como nós devemos seguir a nossa vida. Muito bem, nós queríamos falar de uma lição que está nesse livro aqui. Eu aproveitei que ele estava em cima da mesa, o livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro do Emmanuel. E no capítulo 150, o Emmanuel vai falar de aguilhões. E para a gente entender do que ele está falando, a gente vai explicar o que é um aguilhão. Antigamente as pessoas conduziam as carroças normalmente com cavalos. Quem não tinha cavalo tinha o boi. O boi muitas vezes que era a vaca leiteira, que era o boi que era usado para o arado, que era o boi que era usado muitas vezes para a carne. E o boi não era domesticado como o cavalo, ele não tinha, vamos dizer assim, uma docilidade que se prestasse à carroça. Então as pessoas que usavam a carroça movida a boi, elas faziam varas compridas, na ponta da vara elas colocavam uma peça de metal pontuda e elas espetavam literalmente o boi para que o boi fizesse o caminho que deveria fazer, o caminho que o condutor desejava que ele fizesse. Quando nós falamos em aguilhões, falando na doutrina espírita, ou quando Emmanuel se refere a aguilhões, ele se refere exatamente a essas situações de sofrimento, essas situações em que nós somos testados, esses obstáculos que se apresentam em nossa vida, que são obstáculos que devem nos conduzir para o caminho reto. Então esses são os aguilhões que ele vai falar. E nessa lição ele diz o seguinte, que o nosso caminho sobre a Terra está cheio de aguilhões. Eles estarão sempre constantes em nossa vida. E ele diz que por que esses aguilhões estão na nossa vida? Porque ele diz que nós aqui sobre a Terra temos muitas vezes o comportamento de permanecer dormindo, e ele diz, dormindo na cama da ilusão, o que é uma coisa bastante interessante, porque o mundo nos vende muitas ilusões que nos tomam muito tempo, e nós deixamos a nossa caminhada evolutiva para nos entregar a essas ilusões que não agregarão nada à nossa vida, nem a vida material, nem a vida espiritual. Né? Na verdade, é perdas de tempo que a gente acaba realizando. Ele diz então que Deus, que tem os seus espíritos escolhidos, que têm a missão de velar, de vigiar, de acompanhar nós espíritos que achamos que temos tempo para dormir na ilusão, ele diz que então esses espíritos, eles trazem à nossa vida determinados aguilhões, ou seja, determinadas coisas que a gente não gosta de sentir, mas que fazem nós encontrar a porta redentora. O que seria a porta redentora? A porta da redenção. O caminho que nos conduz ao cumprimento da lei de Deus. No Livro dos Espíritos diz, nós nos tornamos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Por conseguinte, a nossa felicidade está atrelada em que a gente siga a lei de Deus. A lei de Deus que é escrito na parte 3ª do Evangelho segundo o Espiritismo, são 10 leis que lá são estudadas, né? A lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade. Nós temos que nos adequar a essa lei. E na questão 615 do Livro dos Espíritos é perguntado, a lei de Deus é eterna? Os Espíritos respondem, eterna e imutável. Eu gosto de brincar que mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente reclame, mesmo que a gente fique brabo, mesmo que a gente resolva se revoltar, a lei não vai mudar. É nós que temos que nos adequar a ela. Se ela é imutável, ela não vai mudar para nós. Não adianta a gente dobrar os joelhos e dizer, Senhor, Senhor, por mim, faça isso por mim. Porque é da lei do trabalho que quem tem que fazer por mim sou eu mesmo. Então ela não vai mudar. Não vai acontecer uma derrocada por eu insistir com Deus, por eu pedir de forma insistente como alguns imaginam. Nós temos que encontrar a porta da nossa redenção. E muitas vezes, quando a gente está dormindo nas ilusões, surgem as dificuldades, os sofrimentos, para nos lembrar que a vida não é aquela ilusão, que existem mais coisas, e que essas coisas nós precisamos nos atinar, nós precisamos perceber, nós precisamos nos despertar.
Emmanuel também faz uma revelação interessante, porque ele diz que esse programa de sofrimento e luta são aguilhões que Jesus planejou para nós. E é nesse ponto que eu quero começar o nosso raciocínio de hoje. Porque veja bem, é o mesmo Emmanuel que no livro Justiça Divina vai dizer: nós devemos aceitar e louvar o sofrimento. Nós devemos louvar aquele sofrimento ao qual estamos presos. Nós devemos abençoar os espinhos que encontramos na vida e o pranto. Então, ele está nos recomendando que a gente ame o sofrimento. Né? E aí nós partimos do princípio que quem planejou isso foi o Cristo. Quem planejou esse processo educativo, a partir de agora eu vou chamar sofrimento de processo educativo, a partir de agora eu vou chamar o aguilhão de processo educativo que nos conduz para a porta estreita, para a porta da redenção. E certamente nisso há muita lógica, porque é o próprio Emmanuel que vai nos revelar no livro A Caminho da Luz, já no primeiro capítulo, que quando a Terra foi criada 5,6 bilhões de anos atrás, Jesus estava lá, já como Espírito Crístico. Naquele momento, Jesus recebia a incumbência de ser o arquiteto, o demiurgo, aquele principal agente de mudança sobre esse planeta. E recebia as nossas almas sob sua proteção. Com essa tarefa é que ele faz o nosso planejamento. O planejamento da nossa vida, e certamente o planejamento dele, é nos levar para a única condenação fatal que todos nós temos na nossa vida. Sim, porque Deus nos condenou a uma coisa que todos nós vamos ter que alcançar: a felicidade. E ele faz o planejamento, como é que a gente chega nisso mais rápido. E quando nós nos dispomos a falar do cego de Betsaida, que é uma das curas que Jesus vai fazer, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: se ele era cego, se aquilo era o aguilhão dele, se aquilo era planejado por Jesus para que levasse ele para a porta estreita, por que Jesus curou? Por que Jesus interferiu naquela provação, naquele sofrimento? E aqui nós não vamos buscar respostas rápidas. O que nós queremos é pensar sobre o assunto. É buscar um entendimento que talvez a gente não tenha ainda parado para pensar. Vejam, creio eu, e aí eu falo um pouco do meu entendimento que eu vou obtendo ao estudar a doutrina, que na verdade a cura para Jesus era uma metodologia de ensino. Não era propriamente o objetivo final. Vamos citar um exemplo. Muitas vezes o professor das crianças, especialmente, utiliza a recreação para ensinar alguma coisa. É uma técnica didática. Na nossa evangelização, por exemplo, cujo tema é quase sempre as lições do Cristo, a gente vai encontrar as crianças pintando, a gente vai encontrar as crianças recortando, ouvindo histórias, manipulando joguinhos. Mas o objetivo não é o joguinho, não é a recreação. O objetivo é a mensagem por trás do joguinho. E aí eu penso que muitos de nós acabou se prendendo no joguinho e não na lição. E por isso, muitas vezes, nós procuramos Jesus com um único objetivo: que ele cure o nosso sofrimento físico. É aí que nós encontramos Jesus. É nesse momento que Jesus nos interessa. Quando o bolso está cheio, quando a saúde está conosco, para que Jesus? Para que pensar na vida futura? Para que se ocupar dessas coisas quando a vida tem tanto a oferecer? É a ilusão. Estamos diante do dormir no leito da ilusão que Emmanuel nos fala. Então me parece que Jesus utilizou as suas curas, que nós muitas vezes vamos chamar de milagres, né? E que não são milagres, né? Mesmo quando nós pegamos a última obra da codificação espírita, que foi em 1868, Kardec publicou a Gênesis, os milagres e as predições. Parece que o Espiritismo está concordando com o milagre.
até a gente ler a Gênese. Daí lá Kardec vai dizer, não existe milagre. Existem coisas que a gente não tinha explicação. E agora a gente consegue explicar. Como a gente não sabia como é que aquilo se efetuava, a gente acreditava que era uma coisa maravilhosa. Mas agora a gente tem a explicação e sabe que não tem nada de maravilhoso. Que o que o Cristo faria, nós podemos fazer. Hoje talvez não. Certamente hoje não. Mas nós podemos fazer. Está na nossa trajetória nós alcançarmos os feitos que Jesus também fez. Então nós começamos a perceber que milagre na verdade não existe. O que Jesus fazia era alguma coisa que a gente na época não conseguia explicar. E ao longo da evolução e da caminhada do cristianismo, a gente percebe muito isso. As pessoas procuram a cura. Procuram Jesus para se curar do corpo físico, que é um detalhe bastante interessante. Então nós começamos a examinar a Gênese, que vai tratar desse assunto, especialmente num capítulo que é o capítulo 14, que fala os fluidos. Então lá tem um título que chama-se Curas. Eu gostaria de explicar por que Kardec empresta o nome para essa substância de fluido. Vejam bem, depois de Kardec, aproximadamente, vamos imaginar aqui uns 50 anos, existiu um cientista, uma figura importante, que é o Albert Einstein. E o Albert Einstein, além da teoria da relatividade, que foi o seu maior trabalho, nos traz uma fórmula que é muito conhecida por nós. E igual a m multiplicado por c ao quadrado. O que é essa fórmula? Ele diz que a energia é a matéria acelerada. Ou se nós lermos a equação dele ao contrário, nós entendemos que se nós desacelerarmos a energia, nós encontramos matéria. É o princípio que ele estabelece. Então, na fórmula de Einstein, ele estabelece que matéria e energia são um elemento só, acelerado ou desacelerado. De tal forma que ele estabelece um contínuo da energia pura à matéria bruta. Tudo isso é o mesmo substância. Kardec disse isso 50 anos antes. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Quais são os 3 elementos que constituem o universo? Não estou falando da Terra. O universo. E os Espíritos respondem a Trindade universal. Deus, a criação fim, que é o princípio espiritual, o inteligente, e a criação meio, o meio pelo qual se chega ao objetivo, que é a matéria. Não existe nada diferente disso no universo. E o Albert Einstein está estabelecendo os limites da matéria, da energia pura à matéria bruta. Kardec estudou alguma coisa que está nesse meio, que não é a matéria pura, que não é a energia pura e que não é a matéria bruta, que ele chamou de fluido, ou matéria quintessenciada. Uma matéria que nós não conseguimos perceber com esse corpo físico, ou através dos 5 sentidos. E a Gênesis vai dizer, quando fala de cura, que o espírito condensa o fluido cósmico universal, que é um exemplo de fluido, no seu perispírito, e que esse espírito é capaz de emprestar ao corpo físico os elementos reparadores. Está lá no item 31, que trata das curas. Então o que nós entendemos? Que a cura, do ponto de vista do que Jesus fazia, não era uma ação física sobre a matéria. Era uma ação energética sobre o perispírito daqueles que estavam sofrendo. Não era milagre. Plenamente explicável. Aliás, Kardec, antes de conhecer o espiritismo, estudou 35 anos o magnetismo, ou mesmerismo, porque foi uma ciência que foi denominada, foi dado o nome por Anton Franz Mesmer. Então, mesmerismo. E quando Kardec conheceu o espiritismo, começou a estudar o espiritismo, ele disse, olha, existem instituições sérias que podem falar com mais propriedade do magnetismo. No espiritismo nós não vamos falar, porque nós não somos a instituição mais credenciada a falar do magnetismo. Entretanto, as duas ciências se complementam. Essa é a afirmação de Kardec. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a obra de Kardec, não tem, por exemplo, nenhuma alusão ao passe espírita. Porque o passe espírita está na categoria do estudo no magnetismo. E é desse magnetismo que Jesus se apropriava.
Mas como nós manipulamos essa matéria, que é a energia, os fluidos, está lá. No mesmo capítulo, no item 14, quando fala da ação dos espíritos sobre os fluidos. E explica os espíritos que nós manipulamos a matéria bruta com a mão. Eu pego essa cadeira, tiro daqui e coloco ali, com a mão, com a força física, com os músculos. Mas os fluidos nós manuseamos com pensamento e vontade. O que nos leva a entender que o pensamento, também sendo matéria, porque pensamento não é espírito e não é Deus, portanto pensamento é matéria, nas palavras de André Luiz, matéria é mental, nós começamos a entender que nós vivemos enclausurados numa atmosfera fluídica produzida pelo nosso pensamento. É assim que experimentamos o céu e o inferno. Quando estamos com pensamentos negativos, preocupações, dores, sofrimentos morais, nós vivemos o verdadeiro inferno. Quando estamos felizes, quando estamos satisfeitos, quando estamos aprovando as nossas ações, nós experimentamos um pouquinho do céu que a gente pode experimentar quando está reencarnado. Porque nós vivemos envolto nessa massa fluídica, o que alguns chamarão de aura. E é nesta aura que atua Jesus para produzir a cura. E nesse âmbito do magnetismo, as coisas se dão exatamente por atração dos iguais. Então, Jesus, nós podemos imaginar aqui os pensamentos de Jesus, né? Será que Jesus, em algum momento, se perturbava com pensamentos negativos? Nunca. Ele estava sempre pensando, vamos dizer, em oração, em comunhão permanente com Deus. Seus pensamentos eram o que nós podemos imaginar de mais puro. Portanto, a sua atmosfera fluídica era uma energia que Paulo de Tarso, ainda Saulo, vai descrever que ele via uma luz. Porque era uma energia muito clara, muito límpida, muito resplandecente, que inclusive foi capaz de cegá-lo. Porque o motivo pelo qual ele fica cego não é nenhum milagre também. É porque ele consegue ver a luminosidade de Jesus. Ele descreve em Paulo Estevão que ele vê um homem se aproximando vestido de luz, Jesus. E esta visão o cega. Então, como Jesus tinha essa aura, quando ele se aproximava de alguém perturbado, automaticamente, se essa pessoa sintonizasse com ele, começava a fazer trocas. As suas moléculas doentes do seu perispírito se dispersavam e a gente captava as boas energias de Jesus, automaticamente. Isso vai acontecer com qualquer espírito que é mais evoluído. A gente vai chegar perto e vai dizer, nossa, comecei a me sentir muito bem. Quem tem um ente amado, que já partiu, que é aquela pessoa que a gente sabe que tinha uma determinada evolução, quando ele nos visita, a gente começa a chorar dentro de casa, emocionado pela presença deles. Por quê? Porque eles nos transmitem a sua energia. E nós, sintonizando com eles, nós conseguimos nos reabastecer dessa energia. Basta nós elevarmos também o nosso pensamento. E aí nós conseguimos. Então Marcos, no capítulo 8, vai registrar essa cura de Jesus, que é o cego de Betsaida. E ele conta que quando o grupo que Jesus andava, que eram seus apóstolos, chegou na cidade de Betsaida, as pessoas trouxeram até ele um cego e pediram que ele impusesse as mãos. A imposição de mãos, gente, não é uma coisa que a doutrina espírita faz, ela é divulgada por muitas crenças de que a imposição das mãos é capaz de curar. E era a cura que Jesus praticava. Na verdade, ele aproximava o campo perispiritual dele daquele que ele atendia. Simples, sem nenhuma dificuldade. Como nós podemos também aproximar um ímã, que é o magnetismo dos metais, de um elemento ferroso, e ele atrai. Ele vai atrair o mesmo campo do lado do ímã que a gente aproximar dele, tá, gente? Isso é importante dizer. O ímã tem dois polos, negativo e positivo. Dois ímãs, se forem aproximados com o mesmo polo positivo, ele gruda.
Se você virar e tentar aproximar o polo negativo, ele afasta, ele repele. É por isso também que os bons espíritos não têm menor preocupação com as más influências. Porque naturalmente o seu campo, a sua atmosfera fluídica repele. Como muitas vezes Jesus se aproximava do obsediado e os obsessores se mandavam. É mais ou menos como o marginal que está na rua, que é o contraventor, o criminoso, quando ele sabe que a polícia chegou. Ele não fica esperando para conversar com a polícia. Ele vai embora, porque ele sabe e ele imagina que aquilo vai ser uma coisa prejudicial para ele. É claro que Jesus nunca vai ser prejudicial para ninguém. Mas ele sabe que provavelmente Jesus, com a sua capacidade de convencimento, vai tentar tirar ele do caminho ruim. Ele não quer sair do caminho ruim, ele quer continuar. Como muitos de nós ainda querem continuar nos caminhos que temos percorrido. Então trouxeram o cego e pediram que Jesus colocasse a mão. Jesus tomou o cego pela mão e tirou ele da aldeia onde ele morava. E posteriormente cuspiu nos olhos dele e fez a imposição de mãos. Então perguntou, você está vendo? Ele disse, eu agora vejo, mas vejo os homens como se fossem árvores andando. Jesus faz nova imposição das mãos e aí pergunta novamente, e agora, você realmente está vendo? E ele levantando os olhos, disse que agora olhava firmemente e a sua visão ficou restabelecida. Já conseguia ver ao longe e ver distintamente a todas as pessoas. Jesus então mandou ele para casa e disse para ele que ele não entrasse de novo na aldeia. Veja que a gente olhando assim a descrição tem umas coisas que fica meio... Por que o Marcos usou esse tipo de palavra? E aí que eu quero mostrar para vocês o que a gente tem mais dificuldade de ver. Jesus também contava parábola, não contava? E se a gente pegasse, só olhasse para a historinha, não ia fazer o menor sentido. Alguém vai plantar uma vinha, daí corre na praça, pega uns funcionários, não colhe a vinha, vai de novo. Se a gente olhar só para a história, não faz o menor sentido. Não é uma história interessante. A gente tem que olhar para a lição por trás da parábola. A gente tem que olhar para o fundo moral que a parábola tem. E por que a gente não faz a mesma coisa com a cura? Por que a gente não olha o fundo moral que a cura tem? Por que a gente não faz um raciocínio sobre o que aquela descrição ou aquela ação de Jesus está tentando nos ensinar moralmente, para o espírito? Por que a gente se prende tanto de dizer que Jesus queria curar fisicamente alguém? Experimentando isso, nós podemos fazer alguns comentários sobre essa passagem de Marcos. Iniciando dizendo que Betsaida era uma das cidades que estavam às margens do lago de Genezaré, né? Que é o nosso mar da Galileia, que não é mar, né? Na verdade, é um lago que se forma a partir do Rio Jordão. E significa casa da pesca, porque lá tinha muitos pescadores. E muitos incrédulos, dirão os apóstolos. Dirão os apóstolos que Jesus disse, ai Corazim, ai Betsaida, porque muitos milagres foram feitos lá e eles não acreditaram. Muitos prodígios foram feitos lá e eles não acreditaram. Betsaida também é a cidade onde nasceu Pedro, André, que era seu irmão, e Filipe, 3 apóstolos de Jesus. E aí a lição fala em trazer um cego e rogaram-lhe, né, que ele lhe tocasse. Aqui nós temos a primeira lição que Jesus quer nos mostrar. Ele está falando da intercessão. Nós falamos aqui, a lei de Deus não pode ser mudada. Uma das leis de Deus é a lei de amor, justiça, amor e caridade. Veja, a justiça será feita com amor e com caridade. Quando nós intercedemos por alguém que está em sofrimento, nós automaticamente criamos um campo de energia que vai favorecer o necessitado. Então, a parábola quer nos destacar que a gente pode interceder a Jesus por pessoas que estão em sofrimento. Mais que isso, a gente deve fazer, porque Jesus está tentando nos ensinar o amor, a caridade. É uma obrigação nossa ter a piedade pelos outros. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não faça a vossa mão direita o que não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita.
Os Espíritos vão nos dizer que a piedade é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos, entendendo aqui que anjos é espíritos superiores, né? Então nós deveríamos tentar ter piedade das pessoas, coisa que hoje está cada vez mais difícil, né? Os hospitais, inclusive, são construídos longe da cidade porque a gente nem pensa que tem gente sofrendo lá. As pessoas vão num sepultamento hoje, não sabem mais o que fazer porque ninguém quer ir em sepultamento, só vai quando é obrigado, porque a gente não quer conviver com a dor alheia. Não quer conviver com a dor da perda ou com quem perdeu alguém. No máximo, a gente vai passar uma mensagenzinha no WhatsApp. Então, a gente perde a oportunidade de ter piedade. Se alguém está na rua caído, a gente passa rápido. Para que a gente não precise sentir qualquer sentimento em relação à pessoa que está ali sofrendo. Aí diz que Jesus tomou o cego na mão. Veja só. Por que Jesus pegaria na mão do cego, na frente de todo mundo, para sair com aquele cego para fora da aldeia? Carinho, quando a gente vai atender alguém. Bondade, benevolência, são características que ele quer nos mostrar. Você quer ajudar alguém? Comece por agir com essa pessoa de forma carinhosa, amorosa, doçura no proceder, né? Afabilidade e doçura não são as duas características da benevolência? E lá quando é perguntado como é que Jesus entendia a caridade, a primeira coisa que os Espíritos respondem é benevolência para com todos. Então nós temos que ter afabilidade e doçura quando queremos ajudar alguém. Ele leva ele para fora da aldeia, mas era uma cidade. Por que ele tirou da aldeia e não da cidade? Porque essa aldeia representa outra coisa. Representa o meio em que ele estava. O meio que ele estava não permitia a cura. Ele estava envolvido com pessoas e pensamentos que não propiciariam a ação curadora. Vale para nós, quando nós buscamos a cura, nós temos que sair da aldeia. Nós temos que procurar mudar o nosso pensamento, a nossa companhia. Não que a gente deva se afastar das pessoas, mas a gente não consegue, primeiro, quando a gente entra no avião, diz assim, né? Se houver um pouso de emergência, máscaras cairão. Primeiro coloque em você, depois em quem está ao seu lado precisa de ajuda. Porque se você não sobreviver, você não vai ajudar ninguém. Então, às vezes, a gente precisa se afastar de alguns círculos. E eu nem estou falando aqui de círculos viciosos, que a ideia é evidentemente que a gente tem que se afastar, né? Para que a gente consiga alguma elevação que vai nos auxiliar na cura. É por isso que Jesus vai simbolicamente retirar ele da aldeia, porque o meio era negativo. A influência que ele estava exercendo e que talvez desse também em prejuízo da sua cegueira era um meio negativo, um meio que não lhe servia para que ele melhorasse. Aí nós temos depois a figura que cuspiu nos olhos, e aqui eu me permito imaginar que qualquer coisa que saísse da boca de Jesus, os apóstolos, Marcos especialmente, iria achar que era cuspe, né? Mas provavelmente era energia, né? Que o Marcos viu alguma coisa saindo da boca de Jesus e imaginou que aquela matéria que estava saindo, aquele fluido que estava saindo, era um cuspe, sem desconsiderar outra possibilidade, né? Porque a gente pouco sabe ainda para alcançar o conhecimento de Jesus. E daí impôs as mãos. Por quê? Porque é a simbologia de que ele está mexendo com as energias. O impor as mãos para Jesus é a simbologia que ele está manipulando fluidos, o que na casa espírita nós chamamos fluidoterapia. A terapia através dos fluidos, da matéria do nosso perispírito, é a mudança de vibração do pensamento, que se inicia muitas vezes por aquela pessoa que transmite o passe ou que faz a intercessão e que nós temos que continuar em casa. Porque só existe uma cura, a autocura. Essa é a única que realmente cura. É quando a gente se dispõe a melhorar, a viver uma vida saudável. Aí ele perguntou para o cego se ele via alguma coisa e o cego respondeu, eu vejo, as pessoas não são como árvores caminhando. Porque essa descrição é feita pela medicina que normalmente quando a gente recupera a visão, a gente passa a ver tudo muito grande. Mas também aqui Jesus quer nos dizer uma coisa, nem toda cura é imediata. Às vezes a gente imagina que já está curado.
A gente imagina que já está enxergando tudo. Vejam o que está por trás. Ele está falando de alguém que não enxergava. Como nós não enxergamos quando nós estamos longe de Jesus, como boa parte do mundo não está enxergando realmente a vida como ela deveria ser enxergada. E às vezes a gente entra em alguma coisa, ou numa casa espírita, ou num ambiente mais religioso, ou enfim, nós entramos num círculo de pessoas que querem melhorar e a gente imagina que já sabe tudo, já está curado. A gente já está, que nem lá a mãe, a Salomé, a mãe de João, pedindo para sentar ao lado direito de Jesus. Mas a cura, às vezes, não é imediata. Nós não conseguimos ver tudo de primeiro, nós não conseguimos ver tudo na primeira hora. Então, Jesus faz de novo a imposição, que é o recurso terapêutico, e pergunta, agora você vê? E aí ele levantando os olhos. Porque Jesus está nos dizendo, você tem que primeiro se levantar se você quer ser curado. Se você estiver tirado sobre uma cama, desanimado, reclamando, sofrendo, fazendo o sofrimento ser maior do que ele é, você não vai conseguir ver nada. É preciso que primeiro você se levante. Ele era cego, gente, não era nas pernas o problema, mas ele primeiro teve que levantar os olhos, senão ele não ia conseguir ver as coisas. Nós também temos que levantar, se nós queremos realmente a nossa cura. E aí, olhando firmemente, né, ele se sentiu restabelecido. Nos dá a ideia de que se a gente quer restabelecer, a gente tem que ser firme. Não é pegar na mão de Jesus enquanto está 1 hora no centro espírita e depois nem se lembra mais que Jesus existe. Né? Daqui a 15 dias, quando a gente voltar, porque a gente vai faltar semana que vem, daí a gente lembra de Jesus de novo. A gente tem que ficar com Jesus, firmemente. Já se ele estiver agarrando a nossa mão, não largue. Agarre a mão dele com as duas. Né? Agora sim, então, né? Ele via longe, ele distinguia as coisas, porque ele obteve realmente a cura. Né? Ele não via mais as aparências, que é o que mais o mundo tenta vender para nós. O mundo tenta nos vender aparências, ilusões. Então agora a gente consegue ver tudo realmente, isso demora algum tempo. Jesus então manda ele para a sua casa. Onde é que a gente vai viver a vida depois que entender Jesus? Ao lado de quem a gente ama, tem compromisso, tem a obrigação de reparar o mal que a gente fez. A gente não vai para o céu, gente. A gente não vai para um lugar maravilhoso, a gente vai para onde está a nossa tarefa. É para lá que a gente vai, porque foi a gente que construiu. É a nossa casa porque a gente escolheu morar ali, porque a gente construiu aquele lar. Então a gente vai ter que ir para lá realmente exercitar a nossa cura. E disse para ele, não entre mais na aldeia. Às vezes Jesus não diz, não entre mais na aldeia. Jesus diz, vai e não peque mais. É a mesma coisa. Se ele voltasse para o mesmo ambiente, ficaria cego de novo. Se as curas de Jesus, naqueles em que Jesus operou a cura, a melhoria do campo vibracional, a melhoria dos pensamentos que se tornaram pensamentos mais, vamos dizer assim, sadios. Se ele voltar a vibrar na mesma frequência, com as mesmas pessoas, no mesmo meio, vai ficar doente de novo. Por que tem gente que contrai um câncer, um melhora, o outro não melhora? Porque realmente a gente precisa mudar alguma coisa na vida. Ora, se a vida que a gente viveu nos conduziu ao câncer, para a gente sair dele, a gente tem que mudar alguma coisa. É o aguilhão. Tem gente que está sendo espetado com uma ponta de ferro no pescoço todo dia e continua querendo dobrar para a direita ou para a esquerda. Não quer encontrar a porta da redenção. Então aí nós percebemos que, na verdade, nas curas de Jesus, o objetivo final não era curar o corpo físico, porque a cura do corpo físico muitas vezes não é o melhor para nós. Mas era realmente atrair as massas e provocar realmente a nossa conversão ao cumprimento da lei de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.